Nós queremos considerar Isaías, capítulo 32, e pensaremos neste tema, planejando o futuro, ou poderíamos dizer, começando o ano novo com Cristo. Capítulo 32, do verso 1 até o de número 8. Eis que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele homem, a Bíblia que eu uso diz, aquele homem com H maiúsculo, um nome próprio, e será aquele homem como um esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. E o coração dos imprudentes entenderá o conhecimento, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Ao vil nunca mais se chamará liberal, talvez a sua tradução traduza isso como nobre. Ao vil nunca mais se chamará nobre, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso, porque o vil fala obscenidade, e o seu coração pratica a iniquidade, para usar hipocrisia e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar vazia a alma do faminto e fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Também todas as armas do avarento são más. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Mas o nobre projeta coisas nobres, e pela sua nobreza prosperará. Deus coloca essa palavra no nosso coração. Nos últimos minutos deste ano, nós estamos consultando esta palavra que foi escrita na direção do Espírito Santo, 600 anos antes de Jesus nascer, portanto, há quase 3.000 anos atrás, porque encontramos nela verdades preciosíssimas, irmãos e irmãs, verdades preciosíssimas que nós devemos guardar no nosso coração para o ano que nós começamos hoje. Movido pelo Espírito Santo, Isaías, do seu tempo, olha para o futuro, vê os dias do Evangelho, vê o tempo da pregação da palavra, em que a ação do Espírito Santo levaria muitas pessoas à fé em Jesus. Então ele aponta, eu digo novamente, 3 preciosas verdades para considerarmos hoje. A primeira delas diz respeito à soberania de Cristo e à supremacia de Cristo. Ele disse no verso 1, eis que reinará um rei com justiça. Não se aplicam estas palavras a ninguém mais além de Jesus, a quem Isaías, pelo Espírito Santo, anteviu séculos antes. Mas ele também é apresentado no verso 2, será aquele homem, este Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador, ele será como um esconderijo contra o vento, um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em terra sedenta, e como a sombra de uma grande rocha em terra seca. Nós enxergamos aqui o retrato não somente de quem Jesus é, pois ele é o rei que reina com justiça, mas nós vemos a forma amorosa e maravilhosa como Jesus lida conosco, que somos o seu povo pela fé. Ele é para nós ele é para nós um esconderijo contra o vento, ele é para nós um refúgio contra a tempestade. Jesus é para nós como um rio em terra seca, Jesus é para nós como a sombra no deserto escaldante. Se nós pensarmos em tudo o que está acontecendo na cidade de Belo Horizonte hoje, sem muito romantismo, porque quando a gente liga a televisão, o jornalista acha que consegue colocar um sorriso no rosto da gente, mandando a gente vestir determinada cor hoje, porque determinada cor traz determinada coisa para a nossa vida, e isso vira um gracejo na boca das pessoas.
Mas se nós analisarmos isso sem romantismo, que as pessoas vão para a beira da Lagoa da Pampulha para pular 7 ondinhas e para soltar os seus barquinhos, aqui na Lagoa da Pampulha, porque estão bem distantes do mar, e que as pessoas acendem velas e fazem oferendas e simpatias e colocam nota de dinheiro debaixo do prato, e as pessoas fazem todo tipo daquilo que se chama de simpatia, mas que a Bíblia chama de feitiçaria, na tentativa de alcançar alguma coisa para o ano seguinte. Se nós pensarmos nesse comportamento humano, ele é revelador, meus queridos. Ele é revelador de que o ser humano tem medo do futuro. O ser humano tem medo do porvir. Que nós nos amedrontamos diante do desconhecido e que tentamos, de alguma forma, manipular as forças cósmicas, para usar esta expressão espúria, para convergirem com aquilo que nós preferimos. Então a gente tenta fazer uma coisinha ou outra coisinha, mas o que está por debaixo de tudo isto é o medo apavorante do futuro. E se os irmãos me permitem mais uma citação espúria, bem diz o incrédulo: como será o amanhã? Responda quem puder. Como é que é? Ninguém diz que sabe, né? O que irá me acontecer? O meu destino, ele diz, será como Deus quiser, mas é um Deus muito distante, a quem ninguém conhece. O que nós estamos fazendo aqui não é ritual. O que nós estamos fazendo aqui não é tentativa de conseguir que Deus, no seu trono de glória, contemple aos nossos desejos para o ano que vem. O que nós estamos fazendo aqui esta noite é nos reunir porque Jesus Cristo nos conduziu como pastor fiel ao longo do ano que hoje termina, e nós temos muito para lhe render de gratidão. O ano não foi como eu queria, aconteceu algo que eu preferia que não tivesse acontecido, tanto faz, Jesus continua no controle. A soberania e a supremacia de Cristo, Ele é o Rei que reina com justiça. Nós nos reunimos esta noite, irmão e irmã, para pedir a Deus que nos abençoe, mas de antemão Deus já diz que nos abençoará. Nós não precisamos insistir com Deus, lutar com Deus, arrancar coisas das mãos de Deus. Bem diz a carta do apóstolo Paulo que Deus já nos deu todas as bênçãos em Cristo Jesus. Nós não estamos aqui para que possamos dizer para Deus: olha Deus, no dia 31 de dezembro, em vez de ir lá na festa, eu fui ao culto, o Senhor devia lembrar disso aí. Ele já é, meus irmãos e irmãs, Ele já é esconderijo contra o vento. Ele já é esconderijo contra as forças imensas e destruidoras da vida. Ele é o nosso refúgio. Cristo nos protege e nos defende. Ele já é para nós refúgio contra a tempestade, em quem nós verdadeiramente nos sentimos seguros. Nós não precisamos de nenhuma destas coisas, contanto que tenhamos Jesus conosco, e temos. Ele é ribeiro em lugares secos, para que nossa vida frutifique para a honra e glória do Senhor. Ele é sombra em terra deserta. Quanto alívio nos traz a companhia do Senhor Jesus. Nós não frequentamos o deserto com frequência, mas existe um tipo de vento que sopra na terra da Bíblia chamado siroco. É uma palavra do português, siroco, que descreve um vento não refrescante, pelo contrário, um vento que aqueles que se expõem a ele correm o risco de morrer. Tão altas são as suas temperaturas. O vento passar pelo corpo pode matar uma pessoa. No deserto escaldante, e nós sabemos esta sensação, quando a vida nos pressiona muito, Jesus Cristo é a sombra em terra deserta que nos alivia. Meu irmão e minha irmã, nosso primeiro pensamento nesse último dia de 2018, nestes últimos minutos: como é bom ter Jesus, gente. E como é bom ser de Jesus. Quem está buscando o favor de Iemanjá vai encontrar somente tristeza, porque Iemanjá não é que ela não queira ajudar as pessoas, a coitada sequer existe para ter vontade de fazer ou de não fazer.
Mas a promessa da Bíblia continua verdadeira: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Temos Jesus conosco e Ele nos diz aquelas mesmas palavras que nós encontramos no livro santo do Senhor: esforçai-vos e animai-vos, não temais nem vos espanteis, porque o Senhor teu Deus é que vai contigo, não te deixará nem te desamparará. Nós encontramos conforto ao ouvir de Jesus Cristo dizer: o Senhor teu Deus passará adiante de ti. Quem vai conosco em 2019? Jesus, o grande autor, o capitão da salvação, o rei que reina em justiça, este de quem o profeta falou de forma tão maravilhosa. Mas em segundo lugar, aqueles que andam com Jesus são descritos da seguinte forma, no verso número 3: os olhos dos que veem não olharão para trás. Temos Jesus conosco, a presença dele, a companhia dele muda, meu irmão e minha irmã, a forma como nós olhamos para o futuro e a forma como nós encaramos a vida. Há algo de profundamente abençoador nesta palavra, porque os olhos da fé, olhos outrora cegos que não conheciam a Cristo, mas a quem Deus, pelo seu poder e graça, reabilitou, os olhos da fé que conseguem contemplar a presença e a ação de Deus na nossa vida, os olhos da fé não olham para trás. Irmão e irmã, ao último dia do ano, Deus está nos dizendo exatamente isso, que pela fé nós não ficaremos com os olhos fincados no passado. Os olhos dos que veem, eu digo de novo, não olharão para trás. Ao longo do ano que está terminando, eu estou certo que coisas inesperadas e contrárias lhe aconteceram. Más notícias e preocupações, pressões. Acredito que houve momentos em que alguém disse algo ou fez algo que pesou sobre o seu coração. Acredito que houve momento em que alguém lhe ofendeu e pecou contra ti. Entretanto, os olhos da fé, diz a Bíblia, não olharão para trás. Os olhos da fé serão postos por Deus adiante naquilo que o Senhor ainda tem preparado para nós, e nisto é que nós podemos colocar em nosso coração as palavras que o nosso apóstolo escreveu. Ele disse: não que eu já o tenha alcançado, não que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, ele diz: quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, você conhece esse texto, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. 2 versos depois ele diz: sede meus imitadores, irmãos, se eu faço isso, façam também. Os olhos da fé não serão aqueles que vão reter mágoas e pesos sobre o seu coração daquilo que aconteceu no passado, como quem andando para frente olha para trás. Os olhos da fé não são daqueles que se apegarão ao tempo que passou, dizendo: ah, como era bom o tempo de outrora, mas hoje é tudo ruim, como se fosse possível impedir a vida. Não, irmão. Os que não conseguem virar a página, os que não conseguem perdoar e nem pedir perdão, os que não conseguem buscar o novo, são os que ficam fixamente olhando para trás. Os olhos dos que veem, diz a Bíblia, não olharão para trás. Pela graça de Deus, nós já olhamos para este ano, olhando para Cristo neste retrato que nos é apresentado como este protetor e rei que reina com justiça e que cuida de nós, e por termos Jesus em nossa vida, nós podemos fazer planos. O ano está acabando e não me permite olhar mais atentamente para esse texto, mas você lerá atentamente e verá que ele fala de planos loucos. Planos que Deus chama de loucos são aqueles planos que desconsideram a eternidade, são aqueles planos somente voltados para esta vida. Você lerá os planos que Deus chama de mesquinhos, porque são os planos de alguém que só pensa em si e que só consegue viver para si mesmo e que só busca os seus próprios interesses. Mas se temos este rei
E se os olhos da fé fixam para frente, nós nos apegamos a este texto que diz: o nobre projeta coisas nobres, e pela sua nobreza prosperará. A nobreza que o texto bíblico fala é um pouco de grandeza do céu, da grandiosidade de Cristo Jesus, que o Espírito Santo implantou em nosso coração quando fomos convertidos. Não somos loucos porque andamos no temor de Deus, e nem somos egoístas porque planejamos nessa nobreza. A forma como devemos planejar este ano com Cristo Jesus é que nossa vida seja uma vida de grandeza, replicando o padrão que nós encontramos no livro sagrado, demonstrando amor e perdão, generosidade e graça, compromisso e intento, que nós haveremos demonstrar essa nobreza quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Seria triste demais, irmão e irmã, se passasse mais um ano, e outro ano, e nós continuássemos a desconhecer esta presença de Cristo em nossa vida, esta presença de Cristo em nosso coração, que coloca diante de nós alvos novos. O nobre projeta coisas nobres. Essa pessoa a quem Deus já conferiu graça espiritual da salvação, essa pessoa a quem Deus já concedeu a presença benfazeja do Espírito Santo, terá planos diferentes. Nós não planejamos apenas em comprar uma casa na praia e trocar de carro, mas nós oramos a Deus para ganhar pessoas para Jesus em 2019. Nós não planejamos apenas trocar a geladeira que está fazendo barulho estranho à noite, mas nós também pedimos ao Senhor que nos leve a crescer na fé. Nós, irmãos e irmãs, não somente planejamos tirar as férias lá em Piúma e Marataízes, mas nós também desejamos muito ter a presença de Deus em nossa vida todos os dias. O nobre projeta coisas nobres. Nosso orçamento contempla o clube e o plano de saúde, mas contempla também a oferta para a causa do Senhor, e contempla a generosidade humana que Cristo implantou em nós. O nobre projeta coisas nobres. Haverá em nossa agenda um interesse pelas coisas de Deus. O nobre projeta coisas nobres, e pela sua nobreza, por este agir de Deus, prosperará, vivendo uma vida que Deus se alegra em abençoar. Preciso parar aqui. Você se importa de se ajoelhar mesmo nesse piso de cimento? Vamos nos ajoelhar ao Senhor.